What is up, everybody? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal e é com muita felicidade que estou fazendo esse vídeo. Eu fiz um vídeo especial para você sobre o tema mais importante, sobre o aprendizado, não só do inglês, mas de qualquer nova língua, que é o mindset, a forma de abordar, a maneira como você aborda, o que fazer, o que não fazer, qual caminho trilhar. Porque você pode remar com muita força, mas se você não estiver indo na direção correta, você só tá ficando mais longe. Eu sei na pele o que é isso. Passei 7 anos estudando inglês em diversos métodos tradicionais. Acho que todos que você conseguir pensar de escolas, assim, professor particular. E com 17 anos, eu fui para Dublin. Um lugar em que o inglês é a língua mais falada, todo mundo se comunica com inglês. E eu não consegui fazer o mínimo. Presta atenção, tenta imaginar. Um moleque de 17 anos... sem a família, sem amigos, vai se descobrir num país achando que sabe falar a língua e na hora que chega no avião, que fecham as portas, parece que eu já tava em outro país. No avião ainda no Brasil, todo mundo se conectava em inglês e o nervosismo foi batendo e foi crescendo e foi crescendo. Na hora que a moça me perguntou, o que você vai querer de jantar? Eu não consegui entender uma opção do que ela falou, a não ser omelette. Que eu falei, pô, deve ser omelete. E eu tava com tanta vergonha, tava com tanto receio, tava tão fechado, que eu só repeti a única coisa que eu entendi. Eu falei, omelete. E aí eu tive que ver pessoas, uma pessoa do meu lado comendo um macarrão, a outra comendo uma carne com batatas, e eu comendo um omelete que não tinha nenhum tomate, não tinha nenhum queijo, era só um omelete. Então assim, acho que isso dá pra entender que o meu inglês não era básico, ele era quase zero. Mas foi justamente nesse momento que eu entendi, nas minhas primeiras semanas de imersão, que eu descobri o que de fato é produtivo pra você falar e entender o inglês. Então hoje eu fiz uma lista das 4 coisas essenciais de um mindset forte para você aprender a língua com facilidade, com naturalidade e principalmente de maneira divertida. A primeira coisa que eu perdi foi o prazer com o inglês. Eu acho que eu nunca tive, porque desde a escola, desde que as pessoas me ensinavam, é uma obrigação. Você tem que isso, você precisa, todo mundo fala, lia livros, ia apostila e quadros. Eu ficava, meu Deus. Quando você vai avançando, vai passando o tempo, você ainda não se comunica, você se sente frustrado. Você sente que tem alguma coisa de errado comigo. Então todo esse rolê me fez ter uma visão muito errada do inglês. Mas quando eu descobri a forma certa de abordar, eu percebi que é na verdade uma coisa muito da hora, se não a coisa mais legal que eu já descobri na minha vida. Foi através do inglês que eu viajei para diversos lugares, para quase todos os continentes do mundo, descobri pessoas, fui tradutor e me conectei com pessoas que eu nunca imaginaria, só porque eu estava no momento certo, na hora certa, no lugar certo, e eu era o único que falava inglês naquela sala. Então, assim, só para exemplificar que o inglês em todas as áreas, seja profissional, seja lazer, o que for, ele é muito divertido, ele é muito legal. Não se deixe perder por métodos tradicionais, por formas chatas de aprender inglês. Isso não é inglês de verdade. O inglês é uma ferramenta de comunicação, não é uma matéria e nunca vai ser uma matéria de escola. Para você aprender uma ferramenta de comunicação, você aborda de uma forma muito diferente do que uma matéria de escola. Uma matéria de escola, nós estudamos, vemos quadros, lemos, escutamos videoaula e tudo, mas isso nunca fez ninguém falar inglês. Agora, uma ferramenta de comunicação, como nós abordamos isso? Com a fala, com a pronúncia, com a compreensão ativa. Então hoje eu vou te passar as principais coisas que você precisa saber para começar a sua jornada com inglês de forma efetiva. O primeiro erro, perfeccionismo, medo de errar. Lembra o exemplo que eu dei no começo? Eu entendi o que a moça falou. Porém, o problema não era entender ou não entender, era o perfeccionismo, o medo de errar. Eu não queria afetar o meu orgulho a ponto de falar assim, what? Sorry? Não, eu me fechei. O medo de errar, o perfeccionismo, aquele ego, aquele orgulho. Outra situação engraçada foi quando eu cheguei no aeroporto de London. Antes de ir para Dublin, eu passei pelo aeroporto de London e eu passei pela imigração em Londres. E lá tinha uma determinada parte que uma moça chegava assim, meio que na alfândega. Ela perguntava quanto de dinheiro você estava entrando no país. O que eu consigo lembrar dessa experiência é o seguinte. Eu entendi o que a moça disse. Eu sabia o quanto de dinheiro eu estava levando, porém na hora eu não conseguia abrir a boca. Parece que um holofote veio pra cima de mim, parece que eu estava falando no microfone e todas as pessoas da fila atrás de mim estavam olhando pra mim, esperando eu errar pra rir. Então esse perfeccionismo, esse medo de errar te coloca numa posição muito difícil.
que você não pode respirar errado, você não pode olhar para o lado, você não pode perguntar, pedir para repetir. Então a primeira coisa que você tem que quebrar, o perfeccionismo, o medo de errar ao falar inglês. Isso nunca levou ninguém a lugar nenhum, e isso é exatamente o que está te impedindo de dar o primeiro passo, a primeira remada, o start, a começar. Tá, Samuco, mas você tá falando que posso errar à vontade? Sim, basicamente é isso. Então, o inglês, a abordagem, o mindset do inglês não é comparando com o seu português, com o seu nível hoje. Você tem que comparar o seu nível de inglês como uma criança que está começando a jornada com determinada língua, até porque to have a second language, ter uma segunda língua, is to have a second soul, é ter uma segunda mente, uma segunda alma. E somente quem consegue tratar isso como uma segunda, uma nova alma, uma nova mente, e trazer essa ideia de um bebê, uma criança nesse desenvolvimento, consegue entender que é exatamente isso que faz crianças e bebês evoluírem, até que chega uma idade que ela já fala tudo. E você fala, meu Deus, como ela falou rápido. Não, você não viu quantas vezes ela errou, quantas vezes ela tentou repetir sons. Começa lá quando é bebê, que a mãe fica, fala mamã, mamã, papá, e fica olhando o movimento da boca. Olha que trabalheira. Tem que tentar imitar o movimento da boca e o som que está fazendo. Então você acha que esse bebê, essa criança errou quantas vezes? Mas é muito fácil virar e falar que criança aprende inglês mais fácil, que adolescente aprende inglês mais fácil. Na verdade, eles não têm medo de errar, porque eles não sabem que eles não devem nada pra ninguém. E você começa a entender que errar não é fracasso, errar é feedback. Toda vez que você erra, você tem um feedback, você tem algo que você pode melhorar. E se você quer evoluir, para evoluir você precisa melhorar. Então você começa a agradecer pelos erros, você começa a ser grato, porque só erra quem tenta. Se você está errando na sua fala é porque você está tentando falar. Ninguém erra sem tentar. Segundo ponto, para não falar segundo erro, a tradução mental. Traduzir tudo na cabeça antes de falar. Sim, no começo isso vai ser necessário, mas bem no começo você também tem que começar a cortar. Né? Esse caminho tem um desvio, e desvio gasta tempo, é por isso que você trava, fica lento, parece que não sai. É um desvio que você acha que está cortando o caminho, na verdade ele está te atrasando. Por isso que às vezes você vai falar em inglês e fica I have, porque você se acostumou, isso vira um vício, a traduzir tudo na sua cabeça e aí passar para o inglês. Como consertar? Lembra da ideia da criança? Nós consertamos através da associação direta. Quando você vê uma maçã, você fala apple, olhando para ela, simbolizando a palavra. Quando você fala que você tem I have, você fala simbolizando, que começa bem do começo. Quando você está iniciando, você já começa a simbolizar. Em vez de ligar I com eu, você liga I have, I am, I want. Você imagina você desejando alguma coisa. I want. E é exatamente assim que a criança aprende. É assim que você aprendeu português. E o último ponto é a falta de consistência. Lembra da ideia da criança? Você pode relacionar isso também com a academia, corrida ou um esporte que você faz. Se você faz um pouquinho todos os dias, você vai ter um melhor aproveitamento do que você faz uma vez por semana, certo? Agora imagina que você vai na academia uma vez por mês. Uma vez por semana. Qual o resultado que vai sair disso? É melhor que nada? Sim, mas é muito perto de nada. A gente vive uma ilusão que sempre dá tempo de aprender inglês, que você tem espaço, mas exatamente esses buracos entre a sua prática, entre o seu contato com o inglês e o próximo contato que está te prejudicando. Convenhamos, é muito fácil e faz sentido falar que uma pessoa que vai para fora, tem uma imersão fora, aprende inglês mais rápido, certo? Porém, o segredo não está na imersão e ir para fora, não, é o tempo de contato com essa pessoa, o tempo de a última vez que ela usou o inglês e que ela pensou em inglês com a próxima vez, esse tempo é muito mais curto. Então se você quer aprender inglês, você tem que encontrar uma imersão, mesmo que seja no seu dia a dia. Como nós fazemos essa imersão? Isso aí eu vou deixar para um próximo vídeo que eu vou postar as melhores formas de praticar, porque lembra que eu disse que o inglês é legal, é divertido? Pois é, a parte da prática é a mais divertida, você começa a se descobrir nessa second soul, nessa segunda alma, nessa segunda mente, em uma nova língua. Então você consegue moldá-la, achar coisas que você já gosta, mas mais interessante, uma outra língua.
e se descobrir nesse percurso. Então, ó, recapitulando, errar faz parte. Cada erro é um passo mais perto de acertar. Vergonha dura 5 segundos. Fluência dura a vida inteira. Segundo ponto, pense em inglês. Quando ver um objeto, nomeie ele em inglês. Quando ouvir uma música, repita o som mesmo sem saber a letra. Treine seu ouvido a não depender dessa tradução. E o terceiro ponto, consistência vence intensidade. 15 minutos por dia é muito mais produtivo do que 10 horas uma vez por mês. Seu cérebro precisa de repetição, não overdose. Eu não aprendi inglês na escola, apesar de ter ido para a escola e ter tentado vários cursos tradicionais. Eu aprendi inglês vivendo, errando, repetindo, insistindo, e foi a melhor coisa que eu fiz. Deu liberdade de morar fora, conhecer o mundo, conhecer pessoas incríveis, lugares sensacionais. E é exatamente isso que eu quero pra você, que você se descubra nessa segunda língua. Entenda que não é chato, não é complicado, não é difícil. Na verdade é espontâneo, é natural e é gostoso. Se você gostou do vídeo, se foi produtivo, não esquece de apoiar o Teacher, deixando o like, subscribe no canal, que isso é muito importante. Esse foi o primeiro vídeo e o próximo eu prometo que eu vou colocar as práticas que eu falei com vocês a respeito.